Olá, estamos então de volta no nosso canal Estudos Espíritas. Se você gostou do nosso vídeo anterior sobre a vida na espiritualidade, nós gostaríamos agora de continuar com aquela análise, falando um pouco mais da realidade que cada um de nós e que os espíritos desencarnados têm na vida espiritual. Não é? Se você gostou do nosso canal, mande sugestões, compartilhe as ideias, vamos buscar de fato recuperar aquela essência da doutrina espírita, não é? Aquilo que, da forma com que os benfeitores colocaram os ensinamentos espíritas para Allan Kardec. Vamos tentar, pelo estudo, pela análise, resgatar esse verdadeiro sentido. Então, esse canal, Estudos Espíritas, tem exatamente esse objetivo. Então, voltando a falar sobre a vida na espiritualidade, lembrando que no primeiro vídeo nós falávamos que cada um dos espíritos encontra na realidade, na vida espiritual, uma realidade relativa e inerente à sua própria condição evolutiva, não é? Nós colocamos na matéria do mundo espiritual, plasmamos as nossas ideias. Cada um coloca para si e recebe essa influência do mundo espiritual, não é? Porque aqui na Terra, vamos pensar o seguinte: quando eu olho para uma determinada coisa, eu olho para um objeto, eu olho para o meu corpo, eu tenho uma visão muito objetiva disso. Não é? Esse meu corpo, formado de matéria, é a mesma matéria que é detectável por um instrumento físico. Mas a matéria do mundo espiritual, ela não é detectável por um instrumento físico. A matéria do mundo espiritual, ela se comporta de maneira totalmente diferente. Enquanto aqui a matéria nos afeta de fora para dentro, no mundo espiritual, a matéria sofre a influência do nosso pensamento. Então, cada um de nós vai criar para si a realidade de acordo com as suas percepções, de acordo com os seus valores, de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com o seu entendimento. E assim, fazendo, por exemplo, uma comparação com um espírito de um selvagem, um espírito ainda simples e ignorante no início da sua trajetória evolutiva. Esse espírito vai encontrar que realidade no mundo espiritual? Uma realidade condizente àquilo que ele conhece, porque as suas ideias, a sua concepção de vida não vai se mudar de uma hora para outra. Não é? Então, para ele, a realidade que existirá na espiritualidade é a realidade que ele está habituado. Já o espírito superior, a realidade que ele vai perceber é a realidade inerente ao seu grau de evolução. Vai poder, né, cindir aí os espaços universais, percebendo a grandiosidade da criação divina, percebendo as maravilhas do universo. Não é? Nós, no nosso nível de evolução, nós vamos estar mais ou menos ainda sujeitos às ideias materiais. Muitos de nós julgando ainda que necessitam de alimento para o corpo, julgando que necessitam de algum tipo de vestimenta que possa proteger o nosso corpo contra os rigores do frio, contra as dificuldades do ambiente. Mas o ambiente no mundo espiritual, ele não afeta o espírito, é o espírito que modifica o ambiente. Mas este conceito, este entendimento é apenas possível para aquele espírito que pouco a pouco se desliga das influências da matéria. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, cita uma série de exemplos. Né? Os espíritos que ele classifica como espíritos felizes são aqueles que, tão logo
retornam ao mundo espiritual, passam por aquele processo de uma forma bastante rápida de readaptação e já se percebem desligados do mundo material, já percebem a sua condição de espíritos livres, com a possibilidade de lidar com a realidade espiritual de uma forma livre, de uma forma tranquila, enquanto aqueles espíritos em condições medianas estão ali ainda necessitando dessas referências materiais, julgando que precisam de um solo para apoiar seus pés, julgando que necessitam de um ambiente para viver naquele ambiente, fazendo dali as suas referências, né? E aqueles espíritos que se encrustaram nos pensamentos negativos, que cultivaram imperfeições, não é? Esses espíritos vão encontrar no mundo material situações em que essas imperfeições vão produzir sentimentos e sofrimentos que para aquele espírito serão quase materiais. Apesar de serem sofrimentos e apesar de serem dificuldades no âmbito moral, não é? O espírito, com dificuldade de traduzir essas ideias, vai responder a essa situação como se estivesse sofrendo materialmente. Então, será a fome que não consegue ser saciada, será o frio que não consegue encontrar abrigo, será a sede que não consegue encontrar um pouco de água para se acalmar. Dores morais que o espírito entende como dor material. E como ele percebe isso como dor material, essa situação se reflete no seu perispírito, não é? E se transforma, então, num ponto de referência para ele, e ele sente aquilo como se estivesse sentindo no seu corpo físico. Isso é um processo não de castigo, mas um processo de possibilidade de conscientização, porque mais cedo ou mais tarde esse espírito acaba percebendo que está nele a causa do seu sofrimento e não externo a ele. Quando estamos aqui no mundo material, nós sentimos frio porque a natureza está numa temperatura mais baixa, não é? Nós sentimos calor porque estamos num ambiente abafado, porque a temperatura está mais alta. No mundo material não existe isso. Entretanto, ao regressarmos ao mundo material, nós, e eu digo nós aqui no nosso nível evolutivo, vamos estar mais ou menos ainda presos a esse ambiente da Terra, não é? Nós estamos ligados à vida na Terra, não é? Porque esse é o mundo mais apropriado nesse momento ao nosso crescimento, à nossa evolução. Já os espíritos superiores, aqueles que não estão mais ligados a essas necessidades materiais, mesmo havendo encarnado na Terra, eles, ao chegarem à espiritualidade, vão poder, como eu já acabei de dizer, se movimentar por todo o universo. Nós estaremos mais ou menos restritos a esse ambiente aqui da Terra. E qualquer espírito, ao voltar a sua atenção para as coisas materiais, não é? Vai poder perceber também as coisas desse nosso mundo físico. Como que o espírito percebe as coisas da materialidade? Nós enxergamos pelos nossos 5 sentidos, ouvimos, sentimos o tato, o sabor, o perfume, pelos nossos 5 sentidos. O espírito, ele tem o seu corpo perispiritual. Mas ele não tem os olhos físicos que nós temos. Ele pode até se ver dessa forma, né? Nessa aparência, julgando que tem olhos, julgando que tem ouvidos, julgando que sente o tato, o perfume e o paladar. Entretanto,
essas sensações estão no próprio espírito, fazem parte do espírito. Ele vai perceber as coisas pelo seu perispírito, entretanto, ainda condicionado, ainda preso às ideias materiais, vai julgar que está tocando as coisas, vai julgar que está ouvindo as coisas, como se um corpo ainda ele tivesse. Não é? Mas o espírito vê por todo o seu corpo, ele ouve por todo a sua essência. Entretanto, se ele não focar a atenção naquilo que é o seu interesse, aquilo é como se não existisse para ele. Então, o espírito desencarnado na erraticidade pode estar, né, em qualquer lugar do nosso mundo aqui, mas se ele não estiver prestando atenção, vamos dizer assim, ou voltando a sua atenção para as coisas materiais, ele vai estar vivendo a sua realidade no mundo espiritual sem qualquer sem estar ciente ou consciente daquilo que ocorre no mundo material. E se ele voltar a sua atenção para as coisas do mundo material, ele vai perceber, vai ver o que nós estamos fazendo, vai ouvir aquilo que nós estamos falando, porque está nele, está na sua essência essa capacidade de perceber e de entender as coisas. Então, ele consegue, de uma certa maneira, perceber a realidade do mundo espiritual no seu nível evolutivo, não é? Então nós entendemos aí que espíritos mais ou menos na mesma categoria vão compartilhar as suas ideias, vão criar para si ambientes, não é, adequados à sua evolução, à sua compreensão, mas isso tudo se passa no nível da consciência, no nível do pensamento, e essas ideias são lançadas e modificam o fluido universal, não é? Então nós podemos entender aí que espíritos de diferentes níveis evolutivos podem estar juntos sem que compartilhem as mesmas percepções da realidade. O que é diferente aqui na Terra, aqui eu posso ter um ser altamente evoluído encarnado ao lado de outro ainda voltado para ideias inferiores, e ambos vão perceber e vão ver e vão registrar as coisas da materialidade da mesma forma. Uma casa será uma casa, uma árvore será uma árvore, um animal será um animal. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, cada um vai, dentro do seu nível evolutivo, criar e compartilhar aquelas sensações, aquelas ideias inerentes ao seu grau de evolução. Então, nós devemos estar sempre atentos a esse tipo de ensinamento. Quanto mais crescermos, quanto mais nos esforçarmos para fazer despertar o potencial das leis divinas, da lei do bem, sobretudo, não é? Do amor, da justiça e da caridade, não é? Fazendo com que os nossos conceitos, os nossos hábitos de prática do bem se tornem verdadeiramente espontâneos no nosso ser, não é? Quando nós nos esforçamos para respeitar a liberdade do nosso próximo, quando nós nos esforçamos e para nos considerarmos iguais a todas as criaturas, isso é humildade, não é? Quando nós nos esforçamos para entender a condição de cada uma das criaturas que nos cercam, nós vamos criando hábitos salutares, e isto vai representar para nós, na espiritualidade, a possibilidade de entendermos e de nos percebermos no mundo espiritual, quando lá estivermos, numa categoria de plenitude, não é? A um passo de entendermos cada vez mais o que seja felicidade. Porque a felicidade, ela vai representar para nós não uma satisfação, não o prazer como nós
temos aqui na Terra, não é? Aqui nós estamos muito habituados a lidar com essa ideia de felicidade como aquilo que nos causa prazer. E não é isso o conceito de felicidade que os benfeitores espirituais nos trazem. Eles nos trazem a felicidade no mundo espiritual com aquele sentimento íntimo de dever cumprido. Não um dever por obrigação, mas um dever por entendimento, por perceber que as coisas são feitas para que nós atuemos com responsabilidade, pela nossa vontade, na prática do bem. É esta sensação de consciência tranquila, de consciência plena do dever cumprido, que traz ao espírito uma sensação indescritível de felicidade. Enquanto que aquele espírito para o qual ele sabe que não cumpriu aquilo que é o seu destino. Ele sabe interiormente, porque a lei de Deus está gravada na consciência de todos nós, que nós praticamos as coisas de uma forma incorreta, por vaidade, por orgulho. Então, quando nós temos essa sensação de que não fizemos a coisa certa, isso provoca o sofrimento, e é isso que os espíritos do mundo espiritual, os espíritos encarnados, experimentam de uma forma muito clara na sua existência. E à medida em que esses espíritos percebem que está em si a possibilidade de se afastarem cada vez mais das influências materiais pela prática do bem, pela abnegação, pelo esforço de construírem uma humanidade melhor a partir da sua própria modificação, esses espíritos se dedicam a estudar e a se instruir, a buscar formas de se fortalecer para, numa próxima encarnação, se lançarem mais uma vez a esses desafios que a vida material nos oferece. E é nesses desafios que ele vai vencer as suas imperfeições e regressar ao mundo espiritual com uma condição muito mais tranquila, numa condição muito mais serena. E é assim que se processa a evolução. Não é? Em diversos pontos do entendimento, uma hora lidando com determinados aspectos da vida, outra hora lidando com outras características, e todo esse conjunto de aprendizado vai sedimentando e fazendo com que nós cresçamos pelo aprendizado, pelo esforço e pela modificação interior. Pessoal, vamos pensar no mundo espiritual como a nossa realidade mais presente no nosso coração, e que nós podemos compartilhar essa realidade com outros espíritos, mas que está nas nossas mãos cada vez mais percebermos a grandiosidade da obra divina, a grandiosidade, as maravilhas do universo, que nós ainda não temos condição de compreendermos. Talvez nós já entendamos que são coisas maravilhosas, mas compreendermos a grandiosidade da obra divina, isso dependerá de um esforço muito grande de todos nós. E as oportunidades serão sempre dadas para aqueles que se esforçam. E o progresso, ele é inerente à nossa condição de espíritos. E, portanto, cumpre-nos a nós alavancarmos esse progresso, para que cada vez mais entendamos o significado de felicidade, que consiste exatamente em fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito. Então, um abraço muito grande, aguardamos as suas sugestões, os seus comentários, e logo estaremos de volta com mais um vídeo falando sobre a doutrina espírita.